público presente, mais uma vez a gente volta à tribuna, como falei anteriormente, dessa vez para a gente tratar um pouco da política. E antes de adentrar nesta seara tão espinhosa, gostaria de fazer uma deferência ao vereador Mário Nogueira, cumprimentá-lo, desejar boa sorte na sua caminhada, e dizer a Vossa Excelência que, do ponto de vista político, estarei aqui entendendo as suas posições, suas colocações, alguns momentos concordando, em outros discordando, mas com o respeito que sempre nos foi peculiar. Então, lhe desejo desde já uma boa sorte na sua caminhada política. No entanto, senhoras e senhores, eu quero aqui registrar que eu contei um pouco da minha história desde os meus 16, 17 anos, exatamente para que as pessoas entendam o fio que a gente está conduzindo essa discussão. Eu sou uma pessoa que conheci o Partido dos Trabalhadores há quase 30 anos atrás e me encantei por esse partido. Não faço política do galho em galho, muito pelo contrário, sou uma pessoa que tem muito apreço por esse partido. E passamos aí quase 20 anos de vida do Partido dos Trabalhadores para chegar ao poder central desse país. Em alguns momentos chegamos a algumas prefeituras, em outros momentos a alguns estados, e em 2003 conseguiu, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegar à presidência da República. E esse país, de lá para cá, tem vivido, o vereador Robson não marcou o tempo ali. Está marcado. Está marcado? Esse país tem vivido uma transformação que alguns concordam, muitos concordam, outros discordam, faz parte da política. Mas eu, a partir de hoje, estaria aqui trazendo dados, trazendo informações para justificar por que o Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, ainda é o melhor partido desse país. O que a gente vê nesse Brasil, e eu que tenho um olhar político, é um país que por muitos e muitos anos serviu a uma classe dominante que escravizava, que maltratava o povo pobre, principalmente o povo negro. A gente ouve a oposição desse país, PSDB, DEM e companhia, e principalmente Dona Rede Globo de televisão, Folha de São Paulo, Revista Veja, desencadear uma campanha brutal contra o Partido dos Trabalhadores. E eles pregam o tempo todo que a gente precisa ser o país do primeiro mundo. Primeiro que a gente precisa conhecer a história. Quando a gente fala na Grécia, a gente está falando de um país de 2.000 anos. Quando a gente fala na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente está falando de um país com muitos e muitos anos à frente do Brasil, Portugal, que nos colonizou. Quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de um país de 500 anos, e que nesses 500 anos, senhores e senhoras, 400 anos foi de escravidão. Então a nossa república tem um pouco mais, dizem que os 180 anos, mas eu boto aí na conta uns 100 anos. Então esse país não vai ser país de primeiro mundo com um governo de 10 anos, com um governo de 20 anos. Se continuarmos na seriedade que estamos tendo com esse país, talvez nos próximos 100 anos poderemos chegar perto lá dos países de primeiro mundo. Então não dá para a gente confundir as coisas. Em termos de mudança nesse país, quando Lula assumiu esse país, o orçamento da educação, senhores vereadores, o Ministério da Educação, era de 33 bilhões de reais. Hoje
O orçamento da educação nesse país é 107 bilhões de reais. E a gente ouve multidões na rua dizendo que quer melhor educação, quer mais investimento. Não está errado, não. Para a gente chegar num país do primeiro mundo, nós vamos precisar ter muito mais educação, nós vamos precisar ter muito mais investimentos. Mas a gente não pode negar os fatos, não pode negar os dados. A gente sai de 33 bilhões de reais no governo FHC, do PSDB, e no governo do PT, a gente parte de 33 bilhões para 107 bilhões. A gente tinha em 2003, no governo do FHC, 3 milhões de estudantes universitários nesse país. Hoje, esse país tem 7 milhões e 100 mil estudantes universitários nesse país. A gente dobrou em 100% o número de estudantes universitários nesse país. É muita gente pobre, filho do pescador, né? Quantos filhos das lavadeiras, das marisqueiras, das empregadas domésticas que estão dentro das nossas casas, hoje estão na faculdade? Antigamente isso era impossível pensar, mas hoje o filho da empregada que está dentro da nossa casa está cursando a faculdade. Isso é obra do PT e a gente não pode negar, porque muitos e muitos anos foi negada a cidade. Então, infelizmente, a gente precisa tratar a política não por esses detalhezinhos pequenos que às vezes a gente quer tratar, se fez isso ou fez aquilo. Ontem, o candidato tucano, o Aécio Neves, ele foi sabatinado na Rede Globo e o repórter pergunta para ele aquela história lá do aeroporto que ele fez na fazenda do tio, e ele tentou de toda forma se sair. O repórter perguntou a ele, mas me responda claramente, qual fazenda vale mais? A que tem o aeroporto ou a que não tem o aeroporto do lado? Então é preciso que a gente entenda que nós temos problema nesse país sério, nós temos problema na estrutura política desse país que precisa mudar. A gente precisa de reforma política. Não dá para a gente ficar fazendo campanhas políticas nesse sistema viciado que existe por aí, que todo ano é um escândalo, mas ele é um problema que atinge a todos os partidos, todos os eleitores. Então a gente precisa começar a repensar isso. O país que o Partido dos Trabalhadores tem construído é um país que instituiu as cotas para negros nesse Brasil e que o DEM, o Partido Democrata, entrou no Supremo Tribunal Federal, travou uma luta de 2 anos, talvez o processo mais debatido no Supremo Tribunal Federal, até mais do que o mensalão, para mostrar que era inconstitucional as cotas nesse país, porque eles não queriam saber dessa história de negros estarem entrando na universidade. E, graças a Deus, nós vencemos essa batalha no Supremo Tribunal Federal e as cotas estão aí cada vez mais se espalhando pelo país, possibilitando o povo negro ter espaço, ter o seu lugar ao sol. Isso é obra do PT. Então a gente não pode estar aqui tapando o sol com a peneira, negando os fatos, porque muito há por fazer, doutor Mário e senhores vereadores. Nós não estamos aqui pregando o país das mil maravilhas, não. Nosso país precisa de muita coisa. Agora, nós, Partido dos Trabalhadores, a gente desafia fazer comparações com 2003. Por que fazer comparação de 2003 com 2014? Você está comparando o governo do PT com o governo do PT. A inflação de 2014 com a de 2013. Ontem o Aécio estava dizendo que a inflação está desenfreada, que o povo brasileiro está preocupado que a inflação está desenfreada. A nossa inflação está girando em torno de 6%. A última inflação que o seu FHC do PSDB deixou foi de 19% nesse país e ela chegou a mais de 100%. Nós passamos da casa dos 100% de inflação nesse país. Quem não lembra do tempo da remarcação lá do supermercado? Quando ele saiu, ele deixou a inflação com 19%. E hoje eles abrem a boca para dizer que a inflação está fora de controle, a inflação está 6%. Por a gente também a inflação seria zero. O governo do PT com certeza tem a inflação zero. Mas se a gente quer fazer comparação, se quer fazer debate, vamos debater que a gente vai ver que esse país cresceu muito, se desenvolveu muito. E é por isso que nós defendemos o projeto do PT para o Brasil, porque a gente não pensa
apenas na classe rica, não se pensa apenas na classe empresarial. Muito pelo contrário, o que há nesse país é um divisor de águas, né, da população pobre ascendendo a novas classes, e isso é difícil de as pessoas conceberem. Senhores e senhoras, a eleição de 2010 passada do prefeito de Salvador, nós tivemos a oportunidade de ir lá ajudar o segundo turno, inclusive uma turma daqui da nossa cidade. Quando terminou a eleição, eu fui para o computador acompanhar a apuração de voto em Salvador. Era impressionante. Eu tomei conta do colégio lá no Lobato, no subúrbio, com a turma daqui, e o candidato a CN, Neto do DEM, não ganhou uma urna no subúrbio, no colégio onde nós estávamos, perdeu todas. Quando eu vim para casa olhar a apuração, quando a gente olhava no mapa, as zonas eleitorais de Salvador, quando você abria Barra, Pituba e Itaigara, Neto ganhava todas para Pelegrino. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, senhoras e senhores, que ele, que o DEM, que o PSDB representava ali o projeto da classe rica de lá de cima. Salvador, se você chegar na Pituba hoje, eles estão trocando os passeios que existem para botar outro. Na Pituba, no Itaigara, está tirando os passeios que existem, o Neto, do DEM, para botar outro. No entanto, as periferias continuam lá com seus esgotos abertos, porque os povos estão se lixando. Então, essa é a diferença do que a gente prega entre um país e outro. Então, senhores, eu não vou me alongar mais, né? Você não marcou o tempo do Zeca, e aí eu me perdi no tempo. Mas, queria dizer que nos próximos debates nós estaremos falando aqui dos nossos candidatos a deputado federal, estadual, né? Jorge Sola, Rosemary, o nosso governador Rui Costa, né? Que está aí. Que o IBOP insiste em dizer que aqueles números são verdadeiros, mas que a urna, quando abrir, a gente vai ver, porque em 2006 foi assim. Em 2006, quando Wagner foi candidato, o número maior que o IBOP deu para Wagner foi 28% na véspera da eleição, 28%, e ele ganhou 51% no primeiro turno. Em 2010, a mesma coisa, eles conseguiram dar Wagner 36% na véspera da eleição, e Wagner ganhou a eleição também no primeiro turno. Então a gente, né, o tempo vai dizer quais são os projetos que devem seguir esse país, e a gente está aqui firme e forte. Viva os trabalhadores, viva o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.